Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje estudaremos o período composto por coordenação. Observem só. O período composto é classificado de acordo com os tipos de orações que o formam. E o período composto por coordenação, que é esse que nós vamos estudar hoje, é formado por orações coordenadas. Olha só, o período composto por coordenação é formado por orações coordenadas. Então, essas orações coordenadas podem ser ou não introduzidas por conectivos. Daí, dependendo da presença ou ausência desse elemento, elas possuem uma divisão. As orações coordenadas podem ser assindéticas, ou podem ser orações coordenadas sindéticas. Vamos estudar cada uma delas. Vamos iniciar com as orações coordenadas assindéticas. Observem que esse azinho aqui do assindéticas significa ausência, falta. Agora prestem atenção aqui, As orações coordenadas assindéticas são coordenadas que não possuem aqui, a ausência, a falta, não possuem conectivo. Oralmente, elas são delimitadas por pausas, mas na escrita essas pausas são representadas por vírgulas. Aí eu coloquei aqui o exemplo, vejam só. Veio, gostou, ficou para sempre. Vamos ver quantas orações nós temos aqui, Veio, uma. Gostou, duas. Ficou para sempre, três. Uma, duas, três orações porque temos 1, 2, 3 verbos. Observem que essas orações são independentes sintaticamente. Como nós vimos na aula anterior, as orações coordenadas possuem uma independência sintática. Então vejam só, veio, uma oração. Gostou, duas orações. Ficou para sempre, outra oração independente. Agora observem o seguinte, se nós temos orações independentes, temos um período composto por coordenação. Então temos aqui orações coordenadas. E entre elas, observe que não há conectivos. Não tem conectivo fazendo ligação entre uma oração e outra. E elas estão, delimitadas por vírgulas. Como aqui mostrou, na escrita as pausas são delimitadas por vírgulas. Já que eu não tenho conectivos aqui entre elas, nós temos o quê? Temos orações coordenadas assindéticas, justamente pela falta dos conectivos. Agora, as orações coordenadas sindéticas são coordenadas que possuem conectivo. As assindéticas não possuem. Já as sindéticas possuem conectivo. Observem aqui no exemplo, olha só para voltar um pouquinho. Conectivo são aqueles elementos que servem para interligar um termo ao outro. E geralmente são as preposições, as conjunções. Observem aqui o exemplo, Veio, gostou e ficou para sempre. Temos aqui orações coordenadas porque são independentes sintaticamente. Então temos aqui um período composto por coordenação. Só que a primeira oração é uma coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conectivo aqui. A segunda também é uma oração coordenada assindética, porque não possui conectivo. Mas e a terceira? Será que é assindética? Nós temos aqui a presença do conectivo I, Se eu tenho conectivo, eu tenho uma oração coordenada sindética. As conjunções coordenativas que introduzem as orações coordenadas sindéticas
são classificadas conforme o sentido que exprimem. Vocês lembram? Na aula 9, quando eu expliquei as conjunções, então elas são classificadas conforme o sentido que elas expressam. Por exemplo, sentido de adição, sentido de adversidade, de alternância, de explicação e de conclusão. Então, o mesmo ocorre com as orações introduzidas por essas conjunções. Vão possuir a mesma classificação. Até eu coloquei aqui, ó, as orações introduzidas por conjunções coordenativas possuem a mesma classificação, podendo ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Ó, se vocês estão com dificuldade nesse assunto aqui, ou passar a ter, é bom voltar lá na aula 9, em conjunção, tem parte 1 e 2, para poder esclarecer mais um pouquinho, para poder clarear um pouco. Aí observem só, eu vou iniciar com as orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Aditivas, vou até riscar aqui, porque eu vou iniciar com as aditivas. Então vamos lá. As orações coordenadas sindéticas aditivas exprimem adição, soma, então essa ideia, essa noção de soma, de adição. E as conjunções ou locuções conjuntivas que estão presentes nessas orações são e, mas também, nem, como também, entre outras, desde que deem ideia de soma, de adição. Lembrando que eu falei que as preposições e as conjunções são mais frequentes como conectivos. E realmente vocês vão presenciar bastante aqui as conjunções fazendo parte dessas orações coordenadas. Observem aqui esses exemplos, ó. O primeiro, aproximou-se e observou tudo à sua volta. Nós temos aqui duas orações. Primeira oração e a segunda oração. Segunda oração. A primeira nós não temos nenhuma conjunção aqui introduzindo. Mas na segunda nós temos, ó. Temos aqui esse conectivo que é a conjunção aditiva e é da ideia de que essa partezinha aqui, este assunto, está adicionando o primeiro. Por isso que é conjunção aditiva. Então nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva, por causa dessa conjunção aqui, coordenativa aditiva. Olha aqui outro exemplo, ó. Não veio nem telefonou. Então temos a primeira oração aqui, ó, a primeira oração e a segunda oração. A primeira não tem conjunção introduzindo, mas a segunda nós temos aqui, ó, a conjunção aditiva, coordenativa aditiva nem. Então, se eu tenho uma introdução, uma conjunção introduzindo a minha oração coordenada, então nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva, porque aqui o nem expressa essa ideia de adição, de soma. Vamos agora estudar as orações coordenadas sindéticas adversativas. Vamos lá. As orações coordenadas sindéticas adversativas dão ideia de oposição, de contraste. E as conjunções que as introduzem são as conjunções coordenativas adversativas, aquelas mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, desde que deem ideia de oposição, de adversidade, de contraste. Então vamos lá. Coloquei aqui dois exemplos, observem. Tem carro, mas só anda a pé. Temos duas orações, primeira e segunda. A primeira é coordenada assindética porque não possui conectivo. Mas a segunda oração já é uma oração coordenada sindética, porque tem aqui, ó,
a conjunção, que é o conectivo, a conjunção adversativa, coordenativa adversativa mas. E essa conjunção aqui, que é o conectivo, está fazendo a introdução dessa oração coordenada. Observe como contraria a lógica. Ó, tem carro, mas só anda a pé. Por isso que é adversativa, porque dá essa ideia de contraste, de oposição. Oração coordenada sindética adversativa. No outro exemplo, tem emprego, porém não trabalha. Ó, a mesma coisa. Primeira oração, segunda oração. A primeira é a sindética, porque não possui conectivo, fazendo a introdução dela. Mas a segunda já é coordenada sindética, porque tem aqui a conjunção ou conectiva, a conjunção adversativa, porém, fazendo a introdução dessa oração aqui, ó. Porém, contraria a lógica do mesmo jeito. Tem emprego, porém, não trabalha. Então, temos aqui uma oração coordenada sindética adversativa. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Essas orações exprimem alternância, escolha. E as conjunções que as introduzem são as conjunções coordenativas alternativas. Aquelas, ó, ou, ora, quer, e aí por diante. Uma observação, ó, apenas a conjunção ou pode ser empregada isoladamente. As demais são empregadas aos pares, são usadas aos pares, fazendo com que as duas orações sejam sindéticas. Vamos observar aqui nos exemplos, ó. Temos aqui, ora chama pela mãe, ora quer o pai. Observem que nós temos aqui duas orações coordenadas e ambas estão sendo introduzidas por conjunções adversativas, aliás, conjunções alternativas. Então, temos aqui orações coordenadas sindéticas alternativas. Sindéticas porque ambas estão sendo introduzidas por conjunções. E agora aqui no outro exemplo, ó, o cliente queria a mercadoria perfeita ou o dinheiro de volta. Já aqui temos apenas a segunda oração sindética. A primeira é assindética porque não temos conectivo, não temos conjunções fazendo a introdução dela. Mas a segunda temos aqui, ó, a conjunção alternativa ou, que só ela, como já falei, pode ser empregada isoladamente. Então temos aqui a segunda oração coordenada sindética alternativa, porque demonstra essa alternância, essa escolha. Agora vamos estudar as orações coordenadas sindéticas explicativas. Deixa eu contar aqui, explicativas, menos uma, né? Elas exprimem explicação, justificativa, e as conjunções que as introduzem são as conjunções coordenativas explicativas. Que, porque, pois, desde que colocado antes do verbo, que é uma conjunção explicativa. Vamos observar aqui no exemplo. Primeiro exemplo, vá logo, que já é tarde. Temos aqui duas orações, novamente, ambas coordenadas. Então, período composto por coordenação. Só que a primeira é assindética, porque não tem conectivo. A segunda já é uma oração coordenada sindética, porque apresenta aqui o conectivo, sendo representado por uma conjunção coordenativa explicativa que, ó, ela está justificando a ordem aqui da primeira oração. Vá logo que já é tarde. Oração coordenada sindética explicativa. Leve um agasalho, pois deverá esfriar. Duas orações coordenadas. A primeira, assindética, pois não tem conectivo. A segunda, sindética, porque tem um conectivo aqui, ó, pois está sendo representado por uma conjunção explicativa. Vejam que o pois está antes do verbo, ó, pois deverá esfriar. Então, uma conjunção coordenativa
explicativa fazendo a introdução dessa oração coordenada aqui. E por fim, vamos estudar as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Essas aqui exprimem conclusão, dão ideia de conclusão. E são as conjunções coordenativas conclusivas que as introduzem. São elas, logo, por isso, portanto, pois. Pode ser tanto as conjunções quanto as locuções conjuntivas. E esse pois aqui, que é uma conjunção conclusiva, ele é colocado depois do verbo. Vamos observar aqui nos exemplos, É um bom profissional, logo fará um bom trabalho. Temos aqui duas orações coordenadas, só que a primeira, por não ter conectivo, é assindética. A segunda tem um conectivo aqui representado pela conjunção conclusiva logo. E o que acontece aqui? Por que é conclusiva? Porque está concluindo o raciocínio da primeira e seguindo esse raciocínio. Conclui seguindo o raciocínio. Então, oração coordenada sindética conclusiva. A outra, nasci em Aracaju. Sou, pois, aracajuana. Duas orações coordenadas. Primeira, assindética. Segunda, sindética, pois temos aqui, a conjunção conclusiva, pois. E observe que esse pois aqui está depois do verbo. É conclusivo porque está seguindo o raciocínio da primeira, concluindo. Oração coordenada sindética conclusiva. Vejam só, não se prenda àquela questão de o i é conjunção aditiva sempre, o mais será sempre conjunção adversativa, portanto será sempre conjunção conclusiva. Não se prendam a isso, porque como eu sempre falo, às vezes a mesma palavra, a depender do contexto em que ela esteja inserida, pode apresentar sentidos diferentes. Foi o que eu coloquei aqui na observação, Mesmo havendo conjunções específicas para cada sentido que se estabelece entre as orações coordenadas sindéticas, nem sempre essa correspondência ocorre. Vejamos aqui por quê. Temos aqui um exemplo, um versinho de Camões. É ferida que dói e não se sente. Esse i aqui está apresentando uma ideia de adição? Não, nesse contexto aqui não está apresentando ideia de soma, e sim de contraste, de oposição. Então, é ferida que dói e não se sente. É o mesmo que eu falar, é ferida que dói, mas não se sente. Esse raciocínio aqui está se opondo a esse. Então, nesse caso, o i, aqui a conjunçãozinha coordenada i, não é aditiva, e sim adversativa. Bem, pessoal, eu espero que a aula tenha ficado clara para vocês. E na próxima aula nos veremos com o período composto por subordinação. Até lá!